estava lá uma opinião do senhor Carlos Andreasa. Para quem não sabe quem é o Andreasa, ele é o responsável pela empresa, pela editora, foi responsável por muito tempo pela editora Record. Quem peste é a editora Record? A editora responsável por popularizar obras de Olavo de Carvalho no Brasil. Várias obras de Olavo de Carvalho no Brasil foram popularizadas pelo senhor Andreasa e pelo senhor Felipe Moura Brasil, que organizava livros, como inclusive o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Aí me vem um cara de pau do senhor Andreasa e me publica o seguinte, Vitor, no artigo de opinião do Estadão dele lá, que Flávio B, porque não é mais Flávio Bolsonaro não, né? Flávio B, Flávio Bolsonaro e Lula evitam ambientes não controlados para fugirem do tema Vorcaro e Lulinha. Ô Andreasa, qual foi a entrevista a uma cebosa que o presidente Lula deu nos últimos 8 meses que o caso do Fábio Luiz veio à tona e ele não falou nada? Ano passado, coletiva, surgiu a primeira informação da possibilidade do Fábio Luiz ter envolvimento com o careca do INSS, que já se provou que não tem. Pelo menos não o esquema do INSS. O que foi que Lula falou? Se o meu filho tiver envolvido, vai investigar. Vilela, do podcast Inteligência Limitada, entrevistou o presidente Lula recentemente. E aí, depois que ele entrevistou, foram perguntar ao Vilela, que ele foi dar entrevista em um monte de lugar. Teve alguma restrição? Teve algum pedido que você não deveria fazer ali? Teve alguma exigência? Teve algum tema que não pôde falar? E o Vilela falou, não. A gente pôde falar de todos os temas. Inclusive, ele perguntou sobre o caso do Fábio Luiz. A entrevista com Daniela Lima, a mesma coisa. A entrevista agora, recentemente, com a Record. Vocês querem dizer que a Record é aliada do presidente Lula? Vocês querem dizer que a Record é aliada da esquerda? Vocês querem dizer que a Record é comunista? Porque tem um pássaro vermelho com branco. Tá ok? E o que aconteceu? A Mariana Godoy perguntou ou não perguntou do Fábio Luiz? E de novo o presidente Lula falou o quê? A polícia tem de investigar e ele vai ter de provar a inocência. Agora mostra o Flávio Bolsonaro aí. A primeira vez que pergunta esse safado do Flávio Bolsonaro. Aproveitar que eu tô com raiva hoje, eu vou botar até pra fora os safados aqui. Bota, meu filho, bota. Olha o safado aí, quando foi perguntado. Flávio, você falou que ia prestar conta, satisfação. Olha o que esse cara de pau falou aí. Mostra aí, Maico, por gentileza. Júlio, a prestar conta, se comprometeu pessoalmente a prestar conta sobre o filme Dark Horse. E agora, hoje, foi noticiado que a sua campanha decidiu deixar isso para a produtora Go Up. Por que esse recuo, se foi um recuo? Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento. Enfim, de onde foram, aonde foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte, quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele é que tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha contra o presidente da República, com Augusto Lima e Vorcaro, prometendo, né, que não vende o seu banco agora, não. Porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Quem deve explicação é o Jacques Wagner, é o Rui Costa, é o pessoal da Bahia, o cerne, a origem de todo esse grande escândalo de corrupção que aconteceu dentro do governo Lula. Então vocês têm que cobrar explicação dele. Cadê o Lulinha? Volta aqui. O Lulinha... Tá onde? Tá na Espanha? Tá morando aqui? No off eu digo onde é que tá o Lulinha. Mas enfim, eu sei onde é que tá o Eduardo Bolsonaro. Vagabundo, sem trabalhar, sem cargo público, não foi demitido da Polícia Federal. Segundo ele, vive de renda passiva. Renda passiva de onde? Tendo perfil no OnlyFans? Quem é que paga a vida rica lá, a vida cara do Eduardo Bolsonaro? Será que o advogado dele, que administra o fundo, que recebeu 64 milhões do Vorcaro? Ô Flávio, vem cá. Foi o Jacques Wagner, foi o presidente Lula, foi o Fábio Luiz que pegou o telefone e ligou pedindo dinheiro a Vorcaro, chamando ele de meu irmãozão. Foi o Fábio Luiz, foi o presidente Lula, foi o Jacques Wagner, que foi escondido. Que nem um amante ou um amante entra na casa do seu companheiro, da sua companheira ali para fazer sacanagens. No dia que o Vorcaro foi solto de manhã. No mesmo dia você foi lá. Segundo você, com a sua cara de santo desentendido, né? De santo ou santa puritana. Não, eu fui lá pra dar ponto final. Você não conhece isso aqui não, né, filho? Você não sabe o que é isso aqui não. Pra você falar com seu irmãozão, era por mensagem. Pra combinar a versão que você quer dar com seu irmãozão, é presencialmente.
Que, inclusive, a gente não pode esquecer que o presidente do partido dele Desmentiu. e falou que ele disse, não, ele foi lá para saber como é que é, vai pagar o resto? Foi não vai pagar cobrar o resto. A gente não está falando de qualquer perrapado, é o presidente do Partido Liberal, o presidente do partido de Flávio Bolsonaro. Foi cobrar o resto. Foi cobrar o resto. E sabe o que é pior? Vamos lá, para a linha do tempo, vagabundo safado. Banco Master existiu em 2018? Não. Banco Máximo existiu em 2018? Não. Quem foi que liberou o funcionamento do Banco Master? O paga-pau do seu papaizinho, o senhor Roberto Campos Neto, que liberou o funcionamento do Banco Máximo em 2019 e em 2021 o Banco Master passou a ter esse nome. As investigações do Jacques Wagner com Augusto Lima precisam acontecer e precisa se explicar? Precisa. Mas quem enfiou dinheiro em lugares que a gente não sabe até então foi você e sua família, Flávio. Quem enfiou dinheiro onde a gente não sabe até então foi você e sua família. Porque a prestação de conta que você está falando não foi feita de maneira correta, não tem nota fiscal apresentada pela produtora, não tem dizendo para onde o dinheiro foi, e o dinheiro que foi colocado no filme do seu pai foi roubado de aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, do governador do que você apoiava, do seu partido, do PL, o seu Cláudio Castro. Ah, porque o Lulinha recebeu 300 mil do Careca do INSS. Não tem comprovação de recebimento de 300 mil do Lulinha do Careca do INSS. Mas tem você, safado, ligando pedindo 11 milhões de dólares. Tem você pedindo dinheiro. Tem você. E só acredita em você gente igual a você. Que ou gosta de maracutaia ou está envolvido em maracutaia. No seu caso, eu não duvido de nenhuma das duas coisas. Eu até arriscaria dizer que pode estar você tentando fazer maracutaia, supostamente fazendo maracutaia ou fazendo maracutaia. 3 coisas, na verdade, né? Eu acho que pode ser você. Existe um limite para achar que as pessoas são otárias. Existe um limite. Ah, o Pix é do Bolsonaro! O Márcio é do Lula! Aí no dia seguinte aparece, pô, meu irmãozão, procura aí o áudio aí. Vamos botar na memória da cabeça do brasileiro, isso não pode ficar esquecido não. Flávio ligando para Vorcaro. Tem, acho que no canal do YouTube do Intercept Brasil. Áudio de Flávio para Vorcaro. Pode falar, Vitor. E não, porque inclusive quando ele foi perguntado, no restinho daquele vídeo que a gente colocou aqui, até jornalista pergunta, mas o Vorcaro e tal. Aí retoma e ele fala, vocês vão ficar parados no tempo? A resposta que ele dá não é nenhuma justificativa plausível do que ele deveria fazer, do que ele não deveria fazer. E ainda mete o... Mas e o Lula? E o PT? Mas aí depois ele pergunta, insistem e ele fala, mas vocês vão ficar parados no tempo? Como que ele diz assim, essa pauta já passou, né? Só que eles também começam a se repetir nas pautas para pegar e ficar na cabeça do povo. Ou essa questão do Lulinha não é algo que eles começaram a falar desde que quando começou toda essa história do Careca do INSS. Desde o início dessa história, eles repetidamente começaram a falar Falam disso. até hoje, mesmo sabendo que a PGE já disse que não existe comprovação do envolvimento do Fábio Luiz em nenhum esquema do caso do Banco Master, ou do INSS, com o Careca do INSS. A PGR, a Polícia Federal, disse isso, tanto que a denúncia contra ele foi arquivada. Agora, sabe quem aparece um videozinho que a gente vai mostrar daqui a pouco também? O senador Exalci Lucas, lá no Distrito Federal, dando carona pra quem? Pro cara da Conafé, que se entregou esses dias agora, que roubou dinheiro de aposentado e pensionista. E aí, tanto o Flávio quanto a coja de canalhas que apoia ele, teve coragem de fazer videozinho falando, aí, ó, o cara da Conafé que é ligado ao PT foi preso. Ligado ao PT o quê, safado? Ligado à esquerda o quê, safado? Mostra o áudio aí, Maico, mostra o áudio aí, pra gente lembrar da ligação do irmãozão. Vamos lá, meu irmãozão. Tela cheia. Do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras... Essa parte é engraçada, volta aqui.
Essa parte é engraçada, sabe por quê? Porque Jim Caviezel fez Jesus, né? Então imagina aí, o capeta dando calote em Jesus. Já pensou? Porque Jim Caviezel fez o Jesus, né? No filme Jesus, né? Que é do Mel Gibson lá. O pessoal fica na internet. É o capeta dando calote em Jesus. Que ele é um ator consagrado, porque numa mesma vida ele conseguiu interpretar Jesus e o cão, né? É verdade. Ao mesmo tempo. Então tá aí, ó. O áudio vai ficar na íntegra. Vocês podem procurar o áudio aí na íntegra. Tem troca de mensagem. Eles marcaram pra assistir um documentário juntos, marcaram pra assistir filme junto. Flávio, quem era amigo de Vorkada era você, queridão. Assim como você era amigão do Adriano da Nóbrega. Vai dizer que é mentira. Quem foi que ensinou você a atirar? A pedido do tio Queiroz. Que inclusive, mostra aí, Maico, a foto do Eduardo Bolsonaro e Queiroz. Tem um ditado popular que diz que pai é quem cria, né? Então, o pai do Eduardo Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Quanto a isso, a gente não tem dúvida, porque pai é quem cria. Mas olha a semelhança que existe entre Eduardo Bolsonaro e o Fabrício de Queiroz. Tem uma foto aí que aparece... Não, nessa não. Tem uma foto aí que é o Queiroz. Você bota aí Eduardo Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Se botar exatamente assim, vai aparecer a foto um do lado do outro, o Queiroz aquela dali, ó, e o Eduardo Bolsonaro. Ele de camisa azul, não? Não, é uma foto do Queiroz, ao lado de Eduardo Bolsonaro. Queiroz bem na formação dele. Só botar Fabrício Queiroz e Eduardo Bolsonaro. Já aparece a foto ali que... Enquanto o Michael tá procurando aqui, ó, aí ele, quando foi questionado de novo, né, Pode botar em vida aí, viu, que Vitor tá falando. Olha a fala dele. Gente, vocês vão parar no tempo, o Brasil tá lambendo o chão, todo mundo tá endividado, o Brasil quebrado, e vocês querem insistir uma relação privada sobre um filme privado que não tem contrapartida pública. Vocês não vão me colocar na página desse cara, como se fosse a imprensa que tivesse formulado o áudio dele, tivesse colocado ali na inteligência artificial e tivesse papocado para todo mundo. Como se fosse a imprensa que tivesse feito toda essa relação, montado toda essa relação, que ele, inclusive, é bom lembrar, de manhã disse que era mentira, de manhã disse que era coisa de militante, e à noite tava com essa conversinha de filme privado, de coisa privada. Olha lá. Igualzinho, olha. Diz o ditado popular que pai é quem cria, né? Pode botar na tela de novo aí, Maico. Diz o ditado que pai é quem cria aí, ó. Vocês que estão no chat, vocês acham parecidos? Vocês que vão ver esse corte depois, deixa um comentário aí. Não tô querendo dizer nada, só falo que parece. O tio Queiroz é a cara do Eduardo Bolsonaro. Hein? Pode voltar pra Vitor aí, vai lá, Vitor. Mas é isso, gente. Ele pegando, aí, como eu tava dizendo, né? Lembrando que de manhã ele tava com essa história de que chamando o repórter do Intercept de militante, que era invenção. Rapaz, você tirou isso de onde? É militante. Eu falo com jornalista, com militante, deixa pra lá. E de noite tava com a cara mais lisa do mundo, dizendo: é um filme do meu pai, é um filme privado, com recursos privados, com a intenção privada, é tudo privado. Tudo agora é privado. A mesma desculpa que o irmão dele deu quando foi questionado porque como é que ele conseguia se sustentar lá nos Estados Unidos. Não é dinheiro privado. Então é tudo isso, Carlito. Toda vez que eles estiverem por uma investigação e eles apareceu esse dinheiro aqui, esse recurso aqui, não é dinheiro privado, aí pronto, tá tudo certo. Não, pela lógica... A Polícia Federal não faz mais nada. Pela lógica dele, o Jacques Wagner não tem de explicar nada, porque a relação do Jacques Wagner com o Augusto Lima era uma relação privada. A alegação vai ser a mesma, porque Jacques Wagner teria pedido supostamente para o amigo Augusto Lima comprar um imóvel para ele, pagar com o dinheiro, para depois ele devolver o dinheiro. Essa é a alegação. Dinheiro privado entre amigos. Então é a mesma lógica? Não. Assim como o Jacques Wagner precisa explicar essa fala que para mim é complicadíssima, ele tem de explicar, o Racha também tem. Agora, pelo histórico do Racha, ele sabe que o público não tá nem aí, o público que apoia ele. Basta ver que no ato que aconteceu lá no primeiro dia de campanha dele, ele abraçou o Queiroz na praia. Tem até foto aí, se vocês quiserem botar, ó. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro abraça Queiroz em Copacabana. E esse abraço simboliza a impunidade para mim. Exatamente. É o símbolo da impunidade. Exatamente. É o símbolo da impunidade.
ele aparece abraçando o Fabrício Queiroz. Olha. Não, nesse não. É o abraço no evento de Copacabana que aconteceu agora, no primeiro dia de evento de Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem até matéria da revista Fórum falando. Aí, pronto, aí. Isso aí é o exemplo da impunidade. É o reflexo da impunidade, tá aí. Não deu em nada, a gente passou a mão no dinheiro do povo mesmo, o povo não tá nem aí, qualquer coisa que a gente fala que é o Lula, é o PT, mas e o Lula? E o PT? E outro, eu arrisco a dizer que ele só não abraça o da Nóbrega e ele só não abraça o Sicário porque os dois já foram aí pra terra do pé junto. Olha lá aí. Porque senão tava abraçado também. Tava abraçado também. Olha que abraço gostoso, olha. Ixi, que cafuné gostoso, cheiroso. Ih. Tá parecendo o Mago, né? É. O Mago soltando bomba. É. E aí fala, a lei tem de ser respeitada. Chorrindo, né? Chorrindo. É aquele choro, aquela risada que você dá que depois você tem que se explicar. Não, rapaz, é porque ali é coisa do histórico, tá ali, tá aí se abraçando, cara. Tá aí se abraçando. E ainda tem gente que defende com unhas e dentes uma desgraça dessa. Porque isso aqui é uma desgraça.